O celular vibrava insistentemente dentro da bolsa de Isabela, mas ela não tinha coragem de atender. Provavelmente era o chefe perguntando por que ela tinha deixado os relatórios inacabados. Ou talvez fosse a amiga, tentando convencê-la a sair para beber e esquecer mais um dia desgastante no trabalho. Mas Isabela só queria chegar em casa, tomar um banho quente e se perder entre os lençóis. A chuva fina de fim de tarde caía sobre a cidade, borrando as luzes dos semáforos e deixando tudo mais caótico. Ela segurava o guarda-chuva quebrado com uma mão e o celular com a outra, tentando localizar o carro de aplicativo que havia solicitado. A tela indicava que o motorista já estava por perto. Quando um carro preto parou diante dela, Isabela nem pensou duas vezes. O cansaço tinha diminuído seu senso crítico. Abriu a porta de trás e entrou rapidamente, aliviada por se livrar da chuva. O interior do carro exalava couro novo e perfume amadeirado. O banco macio a envolveu como se fosse feito sob medida para o corpo dela, diferente de todos os carros de aplicativo em que já havia entrado. Boa noite? Uma voz masculina, grave e aveludada, ecoou ao lado. Isabela se virou e congelou. O homem sentado a poucos centímetros dela não era o motorista, não de jeito nenhum. Ele vestia um terno impecável, tão bem cortado que parecia ter sido desenhado diretamente em seu corpo. Os olhos eram intensos, de um azul profundo, que a fitavam com interesse. Desculpe, gaguejou, já procurando a maçaneta. Acho que entrei no carro errado. Ele então ergueu a mão, como que impedia a calma. Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios dele. Não tenha pressa. Sua voz tinha a calma de quem estava acostumado a ser obedecido. Não é todo dia que uma desconhecida invade o meu carro como se fosse dona dele. O coração de Isabela disparou. As bochechas queimavam de vergonha. Eu estava esperando um carro de aplicativo. A placa era parecida. Ele inclinou a cabeça, claramente se divertindo com a situação. Então, de certa forma, o destino quis que viesse para cá. Ela revirou os olhos, sem saber se ria ou se pulava para fora. Olha, eu não quero atrapalhar. Vou sair agora mesmo. Não. A palavra dele veio firme, quase como uma ordem. Já está aqui. Pelo menos permita-me levá-la a algum lugar. Isabela hesitou. Qualquer pessoa em sã consciência diria não, mas havia algo naquele homem, algo magnético, enigmático, que a fez permanecer no assento. Está bem, disse, cruzando os braços. Mas só porque lá fora está chovendo muito. Excelente escolha. Ele tocou discretamente em um painel e o carro começou a se mover. Por alguns segundos, só o silêncio os envolveu, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no vidro. Isabela respirava fundo, tentando entender como tinha se metido naquela situação absurda. Então, ele começou, com um tom quase casual. Sempre invade carros de estranhos? Ou é só um hábito das terças-feiras? Isabela soltou uma risada nervosa. Só quando estou atrasada, cansada e sem paciência para verificar placas. Interessante. Ele parecia saborear cada resposta dela. Isso torna seu dia especial. Ela arqueou a sobrancelha. Não sei se especial é a palavra, mas para caótico. Ele sorriu. Um sorriso discreto, mas cheio de algo que a deixou desconfortavelmente consciente de si mesma. Quando percebeu que o carro não seguia em direção à casa dela, Isabela se endireitou no banco. Espere, não é para cá que eu pedi para ir. Eu sei. Os olhos azuis se prenderam aos dela, intensos. Mas eu pensei, já que o destino a trouxe até mim, talvez possamos jantar juntos. Isabela arregalou os olhos. Jantar? Com um completo estranho? Talvez não tão estranho. Ele inclinou-se levemente, e a luz suave do carro destacou os traços fortes do seu rosto. Eu sou Adrian. O nome soou familiar, mas ela não conseguia associar imediatamente. Isabela, respondeu, hesitante. Ele repetiu o nome dela como se estivesse provando um vinho raro. Isabela. Um nome bonito para uma entrada igualmente inesperada. Ela sentiu o rubor subir pelo pescoço. Tentam se convencer de que deveria sair dali imediatamente, mas uma curiosidade inexplicável a prendia. O carro deslizou suavemente pelas ruas iluminadas da cidade. E Isabela, encostada no banco, tentava encontrar uma desculpa plausível para recusar aquele convite improvável. A cada minuto que passava, a sensação de que estava em território desconhecido aumentava, mas, ao mesmo tempo, havia algo eletrizante naquela situação. Adrian, ela repetiu o nome, como se testasse o som. E você costuma sequestrar mulheres distraídas na chuva? Ele riu baixo, um riso grave que pareceu vibrar no ar. Não costumo não, mas confesso que hoje estou disposto a abrir exceções. Isabela cruzou os braços, tentando demonstrar firmeza.
pois eu não costumo jantar com completos estranhos. Então veja por outro ângulo, respondeu ele, inclinando-se levemente. Se jantarmos, deixaremos de ser completos estranhos. Ela balançou a cabeça sem esconder o sorriso que insistia em surgir. Você tem resposta para tudo, não é? Só quando realmente quero convencer alguém. O olhar dele aprendeu por alguns segundos e Isabela desviou os olhos para a janela, sentindo o coração acelerar. O carro estacionou diante de um restaurante luxuoso, iluminado por luzes douradas que refletiam na calçada molhada. Não era apenas um restaurante comum, era o tipo de lugar que ela só conhecia por revistas, onde o preço de uma entrada equivalia ao aluguel de um mês inteiro. Nem pensar. Ela já abria a porta. Esse lugar não é para mim. Adrian, porém, moveu-se rápido, tocando suavemente o braço dela. O gesto foi firme, mas respeitoso. Confia em mim. Havia algo na voz dele, uma autoridade misturada com calma, que a fez parar. Relutante, Isabela permitiu que ele a guiasse até a entrada. O maître os recebeu imediatamente, como se já os esperasse. Boa noite, senhor Adrian, disse com uma reverência discreta. E então a ficha caiu para Isabela. Aquele homem não era apenas rico, ele era conhecido, importante. Os olhares se voltaram para eles assim que entraram. Mulheres bem vestidas, homens de terno elegante, todos pareciam reconhecer Adrian. Isabela, de calça jeans escura e blusa simples, sentiu-se invisível e exposta ao mesmo tempo. Sentaram-se numa mesa reservada, decorada com velas. Adrian observava-a atentamente, como se quisesse decifrar cada expressão. Está desconfortável, disse ele, sem rodeios. Claro que estou. Ele ergueu o queixo. Esse não é o meu mundo. Talvez não seja, mas isso não significa que não possa fazer parte dele. Ela suspirou, pegando o cardápio sem realmente ler. E o que você ganha trazendo uma desconhecida para jantar aqui? Ele se recostou na cadeira, cruzando os dedos diante do rosto. Talvez eu esteja cansado de jantares previsíveis, de conversas vazias. Você trouxe algo que eu não esperava. A sinceridade nas palavras dele a pegou de surpresa. Ela engoliu seco, tentando se proteger da sensação de que estava caindo num abismo sem volta. Bem, espero não decepcioná-lo com a minha falta de etiqueta, murmurou, meio irônica. Ele sorriu, inclinando-se para a frente. Ao contrário, Isabela, acho que é justamente isso que me intriga em você. A noite prosseguiu entre pratos requintados e conversas que, para a surpresa dela, fluíram com naturalidade. Adrian não falava apenas de negócios ou riqueza. Perguntava sobre a infância dela, seus sonhos, suas frustrações. O modo como a escutava a fazia sentir-se importante, vista de verdade, algo raro em sua rotina cinzenta. Em certo momento, Isabela se pegou rindo, esquecendo completamente que estava diante de um homem cujo sobrenome provavelmente estampava revistas de negócios. Foi só quando notou alguns olhares maliciosos de outras mesas que a realidade voltou com força. Pessoas cochichavam, avaliando-a de cima a baixo. O contraste entre ela e aquelas mulheres glamourosas era gritante. Ela baixou o olhar, mexendo no guardanapo. Eles estão se perguntando o que eu estou fazendo aqui com você. Adrian observou-a em silêncio por alguns segundos, depois estendeu a mão e tocou de leve seus dedos sobre a mesa. Não importa o que eles pensem, só importa o que eu penso. E naquele instante a convicção em sua voz fez Isabela sentir que o mundo inteiro podia desaparecer, porque nada parecia mais intenso do que a maneira como ele a fitava. Ela não sabia explicar, mas tinha a sensação de que aquele jantar não era apenas um encontro casual. Era o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, o despertador de Isabela tocou às 6 horas em ponto. Ela se levantou com o corpo pesado, como se tivesse sonhado com uma realidade distante demais para ser verdade. Só quando viu o vestido que havia usado na noite anterior jogado sobre a cadeira é que a lembrança voltou com força. O carro, o homem misterioso, o jantar impossível. Por alguns instantes, ficou parada, olhando o tecido amassado, como se aquilo fosse uma prova de que não tinha enlouquecido. Um arrepio percorreu sua pele. Teria sido apenas uma noite fora do comum, ou o início de algo que ela não sabia se queria permitir. Suspirando, se forçou a retomar a rotina. Preparou o café preto forte, pegou a bolsa gasta e saiu apressada para pegar o metrô. O contraste era gritante. Na noite anterior, havia se sentado diante de talheres de prata e pratos dignos de fotografia. Agora, estava espremida entre desconhecidos, equilibrando-se para não perder o ponto da estação. Durante o expediente, não conseguiu se concentrar. Enquanto digitava relatórios, flashes do sorriso de Adrian surgiam em sua mente. O jeito como ele a fitava, como se fosse capaz de enxergar além da fachada simples que ela apresentava ao mundo. "Você está no mundo da lua, Isa", comentou Mariana, a colega de mesa. "Deixa eu adivinhar.
Apaixonou-se por alguém no metrô? Isabela riu, corando. Algo assim. Desconversou, sem coragem de contar a verdade. Quem acreditaria? À noite, quando saiu do escritório, o coração dela quase parou ao ver um carro preto estacionado diante do prédio. Não era uma limusine, mas ainda assim era luxuoso demais para passar despercebido. O vidro desceu lentamente, revelando aquele par de olhos azuis inconfundíveis. Precisa de carona? Perguntou Adrian, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O que está fazendo aqui? Ela retrucou incrédula. Me seguiu? Digamos que eu queria ver você de novo. O sorriso dele era provocador, mas havia sinceridade no tom. Isabela olhou em volta, envergonhada com os olhares curiosos das pessoas que passavam. Adrian, isso não faz sentido. Ontem foi um erro, um acaso. Talvez, concordou ele, sem perder a calma. Mas não consigo parar de pensar nesse acaso. Ela cruzou os braços, tentando parecer firme. Eu tenho uma vida normal. Trabalho, contas, responsabilidades. Não posso me dar ao luxo de... Hesitou, buscando as palavras certas. De brincar de Cinderela. Ele a observou em silêncio por alguns segundos, depois abriu a porta do carro. Então, me deixe provar que não é um conto de fadas. Apenas um jantar, uma conversa. Nada além disso. Isabela respirou profundo, dividida entre a razão e a vontade que a puxava irresistivelmente para ele. Você é insistente, sabia? Quando algo vale a pena, sim. O olhar dele brilhou com uma determinação que a desarmou por completo. Naquela noite, acabaram indo a uma cafeteria modesta perto do bairro dela. Adrian parecia deslocado naquele ambiente simples, mas, para surpresa de Isabela, ele se adaptou com naturalidade. Pediu um café expresso e ouviu cada palavra dela com atenção genuína. Entre risadas e confidências, a barreira que ela tentava manter começou a ruir. Ainda assim, no fundo, Isabela sabia. Os mundos deles eram diferentes demais. Enquanto ele falava sobre viagens à Europa e reuniões em arranha-céus de vidro, ela pensava na conta de luz atrasada em cima da geladeira de casa. Mas havia algo em Adrian que a atraía mais do que todo o luxo ao seu redor. A maneira como ele olhava, como se fosse capaz de enxergar além da fachada simples que ela apresentava ao mundo. E acontece que, contra todas as suas próprias regras, Isabela começou a perceber que estava entrando em um jogo perigoso. Um jogo que poderia custar caro ao seu coração. O convite chegou em um envelope branco, com o nome de Isabela escrito em letras elegantes. Ela encarou aquilo sobre a mesa da cozinha como quem olha para uma bomba prestes a explodir. Adrian havia deixado o envelope na portaria do prédio, junto com uma breve mensagem. Não aceito um não como resposta. Quero você ao meu lado. Por dias, Isabela resistiu à ideia. Não é o meu mundo, repetia para si mesma enquanto tentava se concentrar no trabalho. Mas cada vez que lembrava do olhar firme dele, da insistência serena, algo dentro dela estremecia. Na noite do evento, depois de horas de indecisão, vestiu o único vestido mais elegante que possuía. Simples, preto, com alguns anos de uso, mas que ainda caía bem no corpo. Passou um batom discreto e prendeu o cabelo em um coque improvisado. Nada demais, apenas um jantar chique, murmurou para o espelho, tentando se convencer. Quando chegou ao local, um salão iluminado por lustres de cristal, guardas uniformizados na entrada e carros importados enfileirados, quase desistiu. Mas Adrian estava lá, esperando-a na escadaria, impecável em um terno que parecia feito sob medida. Você veio, disse ele, e havia algo em sua voz que soava como vitória. Isabela respirou fundo. Só porque você não entende o significado da palavra não. Ele sorriu, oferecendo o braço para que ela se apoiasse. E ainda bem por isso. Dentro do salão, tudo era brilho. Mulheres em vestidos deslumbrantes, joias cintilantes, risadas altas que pareciam ensaiadas. Isabela sentiu o peso dos olhares assim que entrou ao lado de Adrian. Cochichos surgiram como ondas e ela teve a nítida sensação de ser analisada dos pés à cabeça. Quem é ela? Ouviu uma voz feminina sussurrar. Deve ser mais uma, retrucou outra em tom de desdém. Isabela apertou os dedos contra o braço de Adrian, mas ele não pareceu se abalar. Ignore, eles falam porque não tem nada melhor para fazer. Ela tentou sorrir, mas a insegurança crescia. Durante o coquetel, observava as mulheres sofisticadas ao redor dele, todas parecendo prontas para devorá-lo com os olhos, e por mais que Adrian se mantivesse ao lado dela, Isabela não conseguia afastar o pensamento. Eu não pertenço a este lugar. A situação piorou quando uma mulher loira, de vestido vermelho deslumbrante, se aproximou com um sorriso afiado. É Adrian, querido? Ela o cumprimentou com 2 beijos no rosto, ignorando completamente Isabela. Só então a loira lançou um olhar de cima a baixo, em Isabela, carregado de desprezo. E essa é... Isabela abriu a boca para responder, mas Adrian foi mais rápido.
Essa é a Isabela. A loira sorriu friamente. Diferente do seu habitual. Isabela sentiu o estômago revirar. Segurou a taça com tanta força que teve medo de quebrá-la. Durante o restante da noite, as palavras da mulher ecoavam em sua mente como agulhas. Diferente. Como se ela fosse um erro, um acidente de percurso. Quando finalmente conseguiram um momento a sós, perto do jardim iluminado, Isabela se afastou de Adrian. Eu não devia estar aqui. Ele franziu o senho, confuso. Por quê? Porque eu não sou como elas. Eu não tenho vestidos caros, não sei andar de salto alto, não sei sorrir como se a vida fosse perfeita. Adrian se aproximou, segurando delicadamente o rosto dela entre as mãos. Eu não quero uma cópia delas, Isabela. Eu quero você. Ela fechou os olhos por um instante, absorvendo a intensidade daquelas palavras. Mas no fundo a insegurança falava mais alto. Talvez você pense isso agora, mas um dia vai perceber que eu não me encaixo, e então vai se arrepender. Antes que ele pudesse responder, Isabela se afastou, caminhando apressada até a saída. O coração dela batia em um ritmo doloroso, como se tentasse avisá-la, se continuasse naquele caminho, não haveria volta. Adrian a observou ir embora sem impedi-la, mas dentro dele nasceu uma certeza inabalável. Não deixaria que ela fugisse para sempre. Os dias seguintes foram um silêncio incômodo. Adrian tentou ligar, mandou mensagens, até mesmo enviou flores, mas Isabela não respondeu a nenhuma tentativa. Cada vez que via o nome dele acender na tela do celular, o coração dela disparava e ainda assim ela desligava o aparelho, como se fosse a única maneira de se proteger. Naquela sexta-feira chuvosa, voltando do trabalho, Isabela encontrou Adrian parado diante do prédio dela. Ele estava encostado em seu carro preto, molhado pela garoa, sem se importar com o terno encharcado. Quando a viu, endireitou-se imediatamente. Precisamos conversar. Sua voz era firme, mas os olhos carregavam um pedido quase desesperado. Adrian, ela suspirou, apertando a bolsa contra o peito. Eu não sei se quero continuar com isso. Ele deu um passo em direção a ela. Naquele dia, você me disse que não se encaixa no meu mundo, mas você não percebe que é exatamente isso que me faz querer você? O olhar dela tremeu, dividido entre medo e desejo. Você não entende. Eu não posso me dar ao luxo de me perder em um romance impossível. Minha vida não é feita de festas, viagens ou carros importados. Eu mal consigo pagar o aluguel. As palavras escaparam antes que conseguisse contê-las. Era a primeira vez que admitia em voz alta a realidade que tentava esconder. Adrian ficou em silêncio por alguns segundos, apenas a encarando. Então, lentamente, tirou o paletó molhado e o dobrou sobre o braço. Você acha que eu nunca soube o que é perder? Ela franziu a testa. Como assim? Ele respirou fundo, desviando o olhar para o asfalto molhado. Eu não nasci no luxo, Isabela. Cresci em um bairro pequeno, sem nada além do básico. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Minha mãe trabalhou em 3 empregos para colocar comida na mesa. A voz dele vacilou por um instante, mas logo retomou o controle. Tudo o que eu tenho hoje, construí com esforço. Mas sabe qual o preço disso? Isabela balançou a cabeça em silêncio. Solidão. Ele voltou a encará-la, e havia uma dor sincera em seus olhos. Quanto mais conquistei, mais pessoas passaram a me enxergar como um cofre, não como um homem. Não tenho amigos verdadeiros, tenho aliados, sócios, interesses. As palavras atingiram Isabela de maneira inesperada. Pela primeira vez, ela não via o bilionário inatingível, mas um homem carregando cicatrizes invisíveis. Ela respirou fundo, sentindo um nó na garganta. Eu só tenho medo de me machucar. Ele deu um passo mais perto, tão próximo que ela podia sentir o calor do corpo dele mesmo na chuva fria. Eu também tenho medo, Isabela. Mas, se continuarmos fugindo, nunca vamos descobrir o que poderíamos ser. Ela fechou os olhos, lutando contra a maré de emoções. Uma parte dela queria recuar, mas outra, cada vez mais forte, pedia para se entregar. Eu não tenho nada para te oferecer além de quem eu sou. A voz dela saiu quase como um sussurro. Ele ergueu o rosto dela com delicadeza, forçando-a a encará-lo. E isso é exatamente o que eu quero. O beijo veio suave no início, quase hesitante, como se ambos ainda testassem a própria coragem. Mas logo se tornou intenso, carregado de tudo aquilo que haviam reprimido até então. A atração, o medo, o desejo, a esperança. Quando se separaram, ofegantes, Isabela sabia que não havia mais volta. Tinha aberto uma parte de si que prometera manter trancada. E ainda que seu coração insistisse em avisar do perigo, uma parte dela também sabia. Estava irremediavelmente ligada a Adrian. As semanas seguintes foram como um sonho para Isabela. Adrian parecia determinado a provar que o que sentia por ela era real. Ele a buscava no trabalho, a surpreendia com passeios inesperados, levava-a a lugares que ela nunca imaginara conhecer. Mais do que isso, quando estavam juntos, ele parecia se despir de toda a arrogância do homem poderoso. Com ela, Adrian era apenas um homem, vulnerável, divertido, apaixonado.
Mas, como sempre, os contos de fadas tinham uma sombra à espreita. Naquela noite, Adrian a convidara para um jantar de negócios. Quero que conheça uma parte do meu mundo que não é só festa, dissera com um sorriso. Isabela hesitou, mas acabou aceitando. O restaurante era sofisticado, mas discreto. À mesa estavam 2 executivos mais velhos e uma mulher elegante, de sorriso calculado. Adrian a apresentou com orgulho. Esta é Isabela. A mulher arqueou as sobrancelhas, observando-a com atenção. Então é você a famosa Isabela? Disse, deixando a frase pairar no ar. Isabela sentiu um desconforto imediato. Famosa? Como assim? Durante a noite, a mulher, que se apresentou como Viviane, fez questão de soltar comentários sutis. Adrian, você sempre teve bom gosto, mas confesso que estou surpresa. Nunca imaginei que seu coração fosse se inclinar para alguém tão simples. Isabela engoliu em seco, mantendo o sorriso educado. Adrian, percebendo o tom venenoso, interveio. O que importa não é a aparência, Viviane, mas sim o que se encontra além dela. Viviane apenas sorriu de forma enigmática, como quem guarda uma carta na manga. Na saída, enquanto Adrian se despedia dos executivos, Viviane se aproximou de Isabela. Seus olhos brilhavam de malícia. Você é esperta, eu admito. Fingir ser a moça inocente, humilde, é uma ótima estratégia para conquistar um homem como Adrian. Eu não estou fingindo nada, respondeu Isabela, ferida. Viviane inclinou-se ainda mais. Engraçado, porque, pelo que eu sei, você tem uma dívida enorme no nome da sua família. O que acha que ele vai pensar quando descobrir que talvez você tenha se aproximado por interesse? O sangue gelou nas veias de Isabela. Como aquela mulher sabia disso? Antes que pudesse responder, Adrian surgiu ao lado delas. Viviane apenas sorriu e se afastou, deixando atrás de si uma nuvem de veneno. No carro, o silêncio era pesado. Adrian dirigia com o maxilar tenso, sem dizer uma palavra. Finalmente, parou diante do prédio de Isabela. É verdade? O quê? Ele virou-se, os olhos azuis queimando de desconfiança. Essa dívida. Você nunca me contou nada sobre isso. Isabela respirou fundo, tentando se controlar. Eu não contei porque não queria que isso definisse quem eu sou. Não queria que você pensasse que eu estava com você por dinheiro. Mas está. A acusação veio como uma lâmina, não é? Não! A voz dela tremeu, mas havia firmeza. Adrian, eu nunca me aproximei de você por causa disso. Eu nem queria estar naquele carro, lembra? Foi um engano. Ele riu amargo, um engano conveniente ao que parece. As lágrimas ardiam nos olhos dela, mas Isabela se recusou a chorar na frente dele. Se é isso que você acredita, então talvez eu tenha me enganado em achar que você era diferente dos outros. Ela abriu a porta do carro e saiu sem olhar para trás. Adrian permaneceu imóvel, com o coração dilacerado. Parte dele queria correr atrás dela, acreditar em cada palavra. Mas o veneno da dúvida já corria em suas veias. Os dias que se seguiram foram um tormento para Isabela. Ela tentou se concentrar no trabalho, mas cada canto da cidade parecia sussurrar o nome dele. As lembranças do riso de Adrian, de seus gestos gentis, da vulnerabilidade que ele lhe revelara, tudo voltava como um peso esmagador no peito. Enquanto isso, Adrian se enterrava no trabalho. Fechava contratos, conduzia reuniões, mas nada lhe dava satisfação. O vazio era insuportável e as palavras de Isabela ecoavam em sua mente. Eu nem queria estar naquele carro, lembra? Foi um engano. Ele começou a investigar por conta própria. Não confiava em Viviane. Conhecia bem a sua capacidade de manipulação. Um telefonema discreto confirmou suas suspeitas. Sim, havia uma dívida em nome da família de Isabela, mas não fora ela quem a contraiu. O pai, anos atrás, endividara-se tentando salvar um negócio falido. Desde então, Isabela se sacrificava para pagar cada centavo, sem jamais pedir ajuda a ninguém. A descoberta foi como um soco. Adrian percebeu o quanto havia sido injusto, o quanto deixara o medo de ser usado envenenar o que sentia. Naquela noite, sob a mesma chuva fina que os unira semanas antes, Adrian estacionou diante do prédio dela. Subiu as escadas de 2 em 2 degraus, o coração disparado. Ao chegar à porta do apartamento dela, apertou a campainha. Quando Isabela abriu a porta, seu rosto estava pálido, os olhos inchados de tanto chorar. — O que você quer, Adrian? Perguntou, sem energia para erguer barreiras. Ele respirou fundo. — Quero pedir perdão. Ela ficou em silêncio, surpresa. — Eu fui um idiota, continuou ele, a voz embargada. Deixei o meu medo falar mais alto que o que sinto por você. Eu acreditei nas palavras de alguém que nunca significou nada e duvidei de você, que significa tudo.
As lágrimas marejaram seus olhos. Você realmente me machucou. Adrian se aproximou, sem ousar tocá-la. Eu sei, e se você decidir que não pode me perdoar, eu vou entender, mas precisava que soubesse a verdade. Eu investiguei Isabela. Descobri tudo sobre a dívida e sobre a mulher corajosa que você é. Trabalhando dia e noite, carregando sozinha um peso que nem deveria ser seu. Você não precisa fingir ser nada comigo. Isabela levou a mão à boca, tentando conter o choro. Ele então segurou delicadamente sua mão. Eu não sou bom com palavras, mas sei reconhecer quando algo é verdadeiro. E o que sinto por você é a única coisa verdadeira que já tive em muito tempo. O silêncio entre eles era espesso, cheio de emoção, até que, finalmente, Isabela deu um passo à frente e o abraçou. O gesto foi hesitante no início, mas logo se tornou um laço apertado, desesperado, como quem encontra de novo o ar depois de afundar. Eu também tenho medo, Adrian, sussurrou ela, mas acho que já não consigo imaginar minha vida sem você. Ele a afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos antes de beijá-la com intensidade. Era um beijo de promessa, de perdão, de recomeço. Do lado de fora, a chuva lavava a cidade, como se ela também fosse cúmplice daquele renascimento. E naquele instante, Isabela percebeu. O engano que a fizera entrar no carro de um estranho semanas atrás não fora acaso, fora destino. 1 ano depois. O café da manhã de domingo era simples: pão fresco, frutas e café forte. Isabela estava sentada à mesa da varanda, com o cabelo preso de qualquer jeito e um vestido leve, enquanto pintava em sua tela. O sol entrava suave, iluminando cada detalhe. Adrian saiu da cozinha, carregando 2 xícaras, sem o menor traço da postura rígida que sempre exibira em reuniões. Vestia apenas uma camiseta comum, com as mangas enroladas e um sorriso despreocupado. "Você vai me abandonar pela pintora, não vai?" brincou, colocando a xícara ao lado dela. Ela riu. "Talvez. Os quadros não discutem comigo." Ele fingiu indignação, mas logo se aproximou para beijá-la de leve na testa. "Desde que continue me permitindo ser o seu primeiro comprador, aceito a concorrência." Isabela ergueu os olhos, encontrando o olhar dele cheio de ternura. Nunca se imaginara naquele lugar, em paz, amada, com alguém que aceitava cada parte dela. E Adrian, por sua vez, sentia aquela convicção plena de que não estava sozinho. Ao seu lado, não havia uma parceira de negócios, nem uma sombra de interesse, apenas a mulher que o amara quando ele se permitiu ser apenas ele. O som da chuva fina começou a bater contra o telhado, lembrando-os de como tudo havia começado. Eles trocaram um olhar cúmplice e sorriram, porque no fundo, ambos sabiam. Aquele engano que mudara suas vidas era, na verdade, o mais certo dos destinos. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história nova. Nos encontramos no próximo vídeo. Até breve!